Uma barra de metal com temperatura inicial de menos 10 graus Celsius foi aquecida até 30 graus Celsius. O gráfico a seguir representa a temperatura da barra em função do tempo. Está aqui o gráfico. Então, na letra A, nós temos o seguinte. Em quanto tempo após o início da experiência a temperatura atingiu 0 graus? Ou seja, quando o experimento começou, quando foi que ele chegou aqui, exatamente nesse ponto, ou seja, onde y é igual a zero. Qual o valor de x nesse ponto aqui, quando o y é igual a zero? É isso que a questão está nos perguntando na letra A. Então, vamos primeiramente, antes de fazer esse cálculo aqui, vamos descobrir qual é a lei de formação dessa função aqui. Nós sabemos que como essa função aqui toca no eixo y, nós temos aqui, lembrando, uma função do primeiro grau, né? Então, a lei de formação é y igual a vezes x mais b. Como essa função do primeiro grau toca no eixo y, que é esse eixo aqui, no ponto menos 10, então isso significa que o b aqui, nós já temos o valor dele, é menos 10, certo? O b é o valor onde a função do primeiro grau, a reta toca no eixo y, no caso menos 10. Então, basta nós encontrarmos o valor de a. Para isso, vamos substituir esse ponto aqui, ó, x valendo 5 e y valendo 30, nessa lei de formação. Então, y vale 30. Então, em vez de y, nós escrevemos 30. 30 é igual ao a. O a nós queremos descobrir, vezes o x. O x é 5, mais o b. O b é menos 10. Então, vamos isolar a aqui. Primeiramente, vamos passar todo mundo que está na esquerda para a direita, todo mundo que está na direita para a esquerda, certo? A esquerda é a igualdade, claro, estou me referindo. Então, vou repetir esse sinal de igualdade aqui. A vezes 5 estava na direita, passei para a esquerda, menos 10. E o 30 estava na esquerda, passei para a direita. Você pode fazer isso de trocar todo mundo que está de um lado para o outro e todo mundo que está do outro lado para esse lado, desde que você troque todo mundo. Isso sem trocar os sinais, no caso, estou me referindo, né? Você pode fazer isso sem trocar os sinais, desde que você passe todo mundo que está na direita para a esquerda e todo mundo que está na esquerda para a direita, certo? A vezes 5 menos 10 é igual a 30. Então, a vezes 5 é 5a, né? Esse menos 10 está do lado esquerdo da igualdade. Vamos passar para o lado direito, trocando a operação. O 30 é só repetir, né? Menos 10 passa para o outro lado como mais 10. Então, 5 vezes a é igual a 30 mais 10. Então, 5 vezes a é 30 mais 10, que é 40. Então, o a ele vai ser igual a 40. Como esse 5 está multiplicando, passa dividindo 40. Então, o a é igual a 40 por 5, que é 8. Então, a é igual a 8. Encontrado o valor do a, nós temos a nossa lei de formação. Lembrando que aqui é a alternativa a. Então, nossa lei de formação dessa função é y igual ao a, que é 8, vezes x mais o b, que é menos 10. Tendo a lei de formação, nós conseguimos responder a questão aqui. Em quanto tempo, após o início da experiência, a temperatura atingiu 0 graus? Galera, simplificando aqui, o que a questão está nos perguntando? Após o início da experiência, ou melhor, em quanto tempo, ou seja, qual o valor de x após o início da experiência, a temperatura atingiu 0 graus, ou seja, quando y é igual a 0. Resumindo, qual o valor de x quando y é igual a 0? É isso que a questão que a letra A está nos perguntando. Então, qual o valor de x quando y é igual a 0? Então, quando y é igual a 0, qual vai ser o valor de x? Certo? Só repetir aqui. Y igual a 8x menos 10. Então, 0 é igual a 8x menos 10. Então, nós podemos com certeza escrever aqui que 8x menos 10 é igual a 0, né? Só troquei todo mundo aqui de lado. Então, 8x menos 10 é igual a 0. Então, 8x é igual a, como esse menos 10 está do lado esquerdo, vai passar para o lado direito, trocando a operação. Estava subtraindo, passou somando. Então, 8x é igual a 10. Então, esse 8 está multiplicando o x, então vai passar dividindo 10. Então, 10 dividido por 8. X é igual a 10 por 8. Então, x vai ser igual a, vamos fazer na calculadora aqui, 10 por 8, isso aqui é exatamente igual a 1,25. Galera, isso aqui está em minutos, certo? Então, é 1 minuto e 0,25 minutos. Então, vamos só fazer assim. Então, o tempo que ele vai gastar, x, vai ser 1 minuto e 0,25 minutos. Galera, como é que a gente
escreve, como é que a gente transforma esse 0,25 aqui em minutos, certo? Porque não existe 1 minuto e 0,25 minutos. Quer dizer, existe, né? Mas aqui na matemática a gente tem que transformar esse 0,25. Não vai se confundir achando que nós temos 1 minuto e 25 segundos. Não, nós temos 1,25 minutos. Então, como 1 minuto é 60 segundos, a gente vai pegar 60 e multiplicar por esse 0,25 assim, por esse 0,25 aqui, e assim achar quanto vale em segundos esse 0,25, certo? Então, 60 minutos vezes, ou melhor, 60 segundos vezes 0,25 minutos, isso aqui é 15 segundos. Então, 1,25 minutos, vou colocar até aqui minutos, equivale a 1 minuto e 15 segundos, certo? 1 minuto e 15 segundos. Então, está aqui a resposta da letra A. Em quanto tempo após o início da experiência a temperatura atingiu 0 graus Celsius? Então, em 1 minuto e 15 segundos aqui. Nossa resposta da letra A. Na letra B, nós queremos saber em qual intervalo de tempo a temperatura da barra ficou positiva e negativa. Então, aqui nós só vamos fazer uma análise desse gráfico aqui. Até dar um zoom aqui com a letra B. Então, em qual intervalo de tempo a barra ficou positiva e em qual intervalo de tempo a barra ficou negativa. Então, positiva, galera, positiva está se referindo em qual tempo o gráfico ficou acima do eixo X. Então, qualquer valor depois desse valor aqui de X, a barra ficou positiva. Ou seja, esse ponto aqui, nós calculamos, esse valor de X aqui, ele vale 1 minuto e 15 segundos. Então, após 1 minuto e 15 segundos, até 5 minutos, a barra ficou positiva. Então, quando a temperatura T, vamos chamar de T, certo? For maior do que 1,25 minutos, a barra fica positiva. E isso aqui até os 5 minutos, que é o limite da função, né? Então, T tem que ser menor ou igual a 5 minutos. Por que a gente não colocou igual aqui? Porque quando a temperatura é igual a 1,25 minutos, a temperatura é 0 graus, certo? Então, a gente não coloca o sinalzinho de igual aqui. Mas quando ela é igual a 5 minutos, ela está positiva. Então, por isso que nós não colocamos aqui a barrinha aqui embaixo, certo? Agora, negativa. Em qual intervalo de tempo a temperatura da barra ficou negativa, ou seja, para quais valores de x o gráfico se encontra abaixo do eixo x. Então, vamos olhar aqui, ó. Qualquer valor antes desse ponto aqui, que nós sabemos que esse ponto tem x valendo 1 minuto e 15 segundos, nós calculamos na letra A. Então, qualquer valor antes desse ponto aqui, a barra satisfaz essa condição de ficar negativa, ficar com a temperatura negativa, certo? Então, vamos escrever aqui, qualquer valor maior do que 0 graus, lembrando que o limite mínimo é 0 graus, né? Então, qualquer valor maior do que 0 graus e menor do que esse valor aqui, que é 1,25, então a barra vai ficar negativa. Então, quando a barra for maior, ou melhor, a temperatura da barra for maior ou igual a 0 graus e menor do que esse valor aqui, que é 1,25, é 1 minuto e 15 segundos, que nós sabemos que é 1,25 minuto, né? Que a gente transformou. Esses dois valores são equivalentes, certo, galera? Esse aqui está em minutos e esse aqui está na forma mais tradicional, 1 minuto e 15 segundos, né? Mas para a resposta nós vamos usar aqui esse valor aqui, certo? Então, quando a temperatura for maior ou igual a 0 e menor do que esse valor aqui, que é 1,25 minutos, né? Então, tá aqui a resposta da letra B. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu!